continua Só quando funcionando. a gente morre, né? O que é que acontece no sono? O que ocorre é a interrupção do período da parte motora. Então, o que acontece? O cérebro continua funcionando. Hoje em dia, a gente tem exame, até o próprio eletroencefalograma. Às vezes, é necessário fazer no período do sono. Então, a gente faz esse eletroencefalograma, vê que o cérebro está funcionando. Ele continua com as atividades dele, continua dando estímulo respiratório, cardíaco, controlando. O que é que acontece? Ele dá um descanso. Então, as atividades motoras da gente param. Por isso que a gente fica imóvel. Mas o cérebro continua funcionando. Se ele continua funcionando, queria falar de sonho, né? O Caetano Veloso já dizia que o pensamento voa. Como funciona o pensamento dentro do cérebro, na cabeça da gente? E o que significa o sonho, então? Eu sonhar com gente que já partiu, já morreu, eu sonhar com pessoas que eu nem conheço, ou eu sonhar com uma coisa que eu ainda vou conhecer? Essa é uma pergunta bem interessante. A gente sabe que o sono, ele é reparador. Então, o sono serve para o nosso sistema nervoso, nosso organismo todo descansar. Tanto que pessoas que têm problema no sono vão ter problemas em outra parte do organismo. Então, pessoas que têm apneia do sono, existe exame médico que a gente faz, que a gente chama polissonografia para avaliar o sono. E o eletroencefalograma, pessoas que às vezes têm crise convulsiva no momento que estão adormecendo. Por que eu estou falando isso para falar do sonho, né? Porque justamente a gente fez estudos, existe uma série de estudos que analisam o que acontece no cérebro quando a pessoa está dormindo e como ela está sonhando. E a gente dividiu o sono em várias fases. Então, a fase do sono que a gente chama a fase mais profunda do sono REM, a gente vê que a pessoa está dormindo, mas mesmo assim tem algumas atividades, como movimentação ocular, e isso se relaciona muitas vezes com o sonho. Então, e o pensamento? Então, o que é que acontece dentro desse contexto, né? Se você falar o que é que sonha, por que as pessoas sonham? A gente tem uma série de perguntas ainda sem respostas. Por exemplo, só para atiçar um pouquinho a curiosidade, né? Alguém que não tem visão, como é o sonho dela? Tem imagens, tem figuras? Outra pergunta curiosa, né? Alguém não se sabe, isso não se sabe. Ela não tem, porque ela não tem nenhuma memória do formato de tudo. Já a pessoa que perdeu a visão durante a vida, ela tem um sonho normal, vamos dizer assim, com as formas normais como a de uma pessoa que tem uma visão atualmente. Então, é memória? Sem dúvida. A memória ela é utilizada nesse período do sonho. E aí, pode ser mesmo, né? Porque às vezes você pensa numa pessoa e acaba sonhando com ela, porque está mais ali na memória. Falando de memória, tem aqui uma pergunta. A Juliana quer saber. Doutor, é normal esquecer as coisas?